Chegou a hora da gente conversar com o nosso querido Luciano Mourão, que está aqui com a gente, né, infectologista, ele que vem com suas dicas e informações, está na mídia constantemente, muito chamado, muito buscado para falar sobre os cuidados. E quando a gente lembra de credibilidade, a gente vai no Luciano Mourão. Tudo bem, meu querido? Bom dia. Nem parece que foi ontem que você esteve aqui, né? Nem parece, mas a gente precisa. Um prazer estar aqui com você sempre, né? Você que sempre levanta essas temáticas de grande relevância para a nossa população. Estamos num período aí de chuvas, o aumento de várias doenças, como é o caso de dengue, a chamada virose da mosca também, e agora se aproximando aí o período de carnaval. Bom, vamos tocar numa tecla que começa a partir do momento que as pessoas vão para a folia, que vão se divertir, muita bebedeira, rola alimentação totalmente, muitas vezes inadequada, sono interferido pela noite, de folia, de farra, e algumas doenças elas chegam e mostram para que vieram. Outras, elas ficam ali, guardadinhas. E nessa brincadeira toda, quem vê cara não vê coração. E aí vem as doenças. As doenças que, de uma certa forma, você que está do outro lado nem imagina que o outro tem. Não é isso? É verdade, né? Muitas vezes a pessoa ela está infectada, ou seja, ela tem aquele agente causa da doença, seja um vírus, seja uma bactéria, mas ela não tem nenhum sintoma. Então você olha para a pessoa, está perfeita, a condição de saúde dela aparenta ser perfeita, mas ela tem sim uma doença e dependendo daquilo que venha a acontecer entre você e essa pessoa, né, há o risco de você adquirir doenças gravíssimas com a possibilidade até, infelizmente, de ter o óbito. Pronto, aí nós vamos chamar a atenção das pessoas relacionadas a essas doenças e ESTs. A gente falou agora há pouco através de uma matéria, mas a gente quer reforçar. Eu tenho uma curiosidade. Digamos que você está lá na sua saúde, mas você não se preveniu, você não usou a tal da camisinha. Enfim, ninguém está incentivando ninguém a nada, mas você tem que ter cuidado a tudo, a tudo. Até mesmo com o seu parceiro que está do seu lado, até seu esposo, mas tem que ter cuidado, a realidade é essa. Mas a gente precisa chamar a atenção porque a gente sabe que ninguém pode ser também hipócrita e ninguém pode ser tão inocente ao ponto de duvidar que esse tipo de coisa acontece. Como a gente já falou aqui no programa, depois de 9 meses a gente vê o resultado, né? Então a gente sabe que as doenças também não são diferentes destas situações que muitas vezes acontecem. E aí o que me chama a atenção, você está se tratando de uma determinada doença. Você está fazendo tratamento, você está tomando remédio, visivelmente você está muito bem. Aí você vai lá, conhece essa pessoa e aí rola algo a mais, mas você não está prevenido. O que pode acontecer? O que você colocou aí acontece com muita frequência, Vanusa. Por exemplo, eu às vezes recebo pacientes no meu consultório que chegam com uma doença muito conhecida, chamada de gonorreia, que é uma doença bacteriana, que o homem tem a eliminação através da uretra ali na região do pênis, de uma secreção esverdeada. Só que tem um detalhe, essa doença ela não é uma doença grave normalmente. O tratamento dela é curto, é rápido e é eficiente. Qual é a nossa preocupação? É que o veículo de transmissão dessa doença é também o veículo de transmissão de outras dezenas delas, algumas delas extremamente graves. Então, seria a relação sexual. Então, você colocou aqui de maneira exemplar, né, que a gente não pode confiar 100% nessas relações, principalmente nas relações fortuitas, que são aquelas de uma saída, de uma noite de carnaval, de uma curtição, né? E aí a preocupação que nós temos é com o efeito das drogas. Então, quando a pessoa tem um certo nível de consciência, e aí o seu programa está de parabéns, porque sempre está trazendo à tona essas discussões e trazendo essa conscientização para a nossa população. A pessoa tem essa consciência, é uma pessoa esclarecida. Aí ela começa a tomar uma cervejinha, aí daqui a pouco ela está tomando uma dose de uísque, daqui a pouco ela toma um Campari, ela toma uma dose de cachaça, e o raciocínio dela, a razão dela, aquilo que ela aprendeu para usar na sua proteção, cai por água abaixo.
E ela esquece tudo que ela aprendeu e ela então se relaciona com uma pessoa pela primeira vez, sem saber quem é aquela pessoa, sem nem conhecê-la direito, e vai ter relações sem o uso do preservativo, da camisinha. E isso traz um risco muito elevado. Pronto. Por que a gente está falando sobre esse assunto, principalmente hoje? Porque na mente das pessoas só vem a história do HIV, da AIDS, algumas doenças que estão sendo mais relatadas. Mas eu queria muito que a gente chamasse a atenção, porque são 13 doenças. Tem mais, Tem mais do que 13? Tem. Ai, que história é essa? Por exemplo, uma doença que é pouco comentada, mas que o risco de transmissão numa relação sexual é muito maior que o HIV, hepatite B. Hepatite B. Que é uma doença que a gente considera uma doença silenciosa. Vai afetando o fígado, causando danos hepáticos, e a pessoa não percebe. Se ela não fizer um exame de rastreio, né, um exame para tentar descobrir se tem voluntariamente, normalmente ela só vai descobrir quando ela já tem uma certa gravidade de sintomas. Pronto, você falou sobre isso, então a gente vai falar um pouquinho sobre um vírus que a gente não ouve ninguém comentar, que é o vírus da papiloma. Que vírus é esse? É o HPV. É o HPV, mas que é conhecido como HPV, mas quando alguém ouve falar no papiloma, fica o que é isso, o que é isso, o que é isso? Não conhecem. As pessoas precisam entender que não é só o HPV. Ele tem lá um nomezinho, um vírusinho, que é a papiloma vírus humano, né? Humana. E detalhe, Vanusa, esse vírus, ele é o grande responsável pela ocorrência do tão conhecido câncer de colo de útero. E que acontece muito com jovens que vão pular o carnaval e que não estão se cuidando. Exatamente. E aí, esse vírus, ele aumenta a probabilidade de surgimento de câncer em órgãos genitais. Esse câncer também, ele é silencioso, ele vai levar anos para se desenvolver, por isso que o Ministério da Saúde tem a sua campanha de prevenção, que é o chamado Papa Nicolau, Sim. que as mulheres conhecem como prevenção, e graças a Deus as mulheres procuram bem mais do que o homem. Então, as mulheres, normalmente, elas buscam atendimento médico para fazer a prevenção a cada ano, a cada 2 anos, e isso já é suficiente para prevenir o surgimento desse câncer. Já os homens, que também podem ter câncer de pênis e câncer retal, né, principalmente no caso dos homossexuais, Sim. eles não têm o hábito de procurar o médico para fazer os exames preventivos. Quando a gente fala das herpes, aí vem a herpes genital, mas vem aquelas herpes que num beijinho pode rolar muito. E a gente sabe que nessa época do carnaval não pode, mas não pode você chegar numa pessoa sem permissão, mas ela muitas vezes permite, e aí a gente tem que alertar essas pessoas. O herpes vírus, ele pode ser basicamente de 2 tipos. O herpes genital, que vai causar aquelas feridas, aquelas lesões que causam muita coceira e irritação no órgão genital, ou na genitália feminina, ou na masculina, e o herpes labial, que é esse do beijo, tá? Então, também vai causar as feridinhas, que causam incômodo. Doutor, é algo grave? Normalmente não. Doutor, tem cura? Não tem cura. Depois que eu adquiro o herpes, eu vou conviver com ele. E ele passa por estágios de latência, ou seja, ele está no meu corpo, mas ele fica inativo, como se estivesse dormindo. É mais ou menos assim, sua imunidade baixou, dependendo do grau de diminuição dessa imunidade, ele aparece. Ele acorda. Ele já está no seu corpo, quando a sua imunidade cai, e isso pode ser o quê? Um adoecimento, isso pode ser o quê? Um cansaço físico por estresse, isso pode ser o quê? Uma preocupação grande que você está passando pela sua vida. A sua imunidade rebaixa e aquele vírus que já está no seu organismo, ele acorda e reativa a doença e os sintomas reaparecem. E eu vou mexer profundamente na vida da mulher, porque muitas vezes uma doença na mulher é muito guardadinha. Já no homem é bem visível, mas às vezes a doença está no homem e não é visível. É verdade. O homem, ele pode ter o agente causador da doença, ele pode estar infectado e ele não apresentar nenhum sintoma.
Então a mulher vai se relacionar com o homem sexualmente, ele vai se despir, ficar nu, ela vai observar o órgão genital dele e não vai perceber nada, mas ele está infectado e durante o ato ela também será infectada. E essa mulher muitas vezes também pode enganar, né? Pode acontecer o oposto, né? A mulher estar infectada, não ter sintomas e o homem, ao ter relações com ela, também ficar infectado. Por isso que as campanhas sempre batem nessa tecla. É fundamental o uso do preservativo. Verdade. E aí a gente chama atenção para as clamídias, né? Clamídia. Uma bactéria que também pode causar doenças, né? Clamídia trachomatis é um exemplo, que é o tracoma, né? Então é outra doença bacteriana que pode também ser transmitida. Outra que é muito conhecida é o sífilis. Sífilis. Isso, verdade. que é uma bactéria... E que, por sinal, é preocupante, é importante a gente falar sobre, principalmente a sífilis agora, porque no Brasil tá demais, né? Verdade. Depois da pandemia, principalmente, o número de casos cresceu muito. É uma doença que pode contaminar a gestante, pode passar para o bebê, pode causar má formação do bebê, ele nascer com deformações ou morrer durante a gravidez. Tá? É uma doença perigosa que tem estágios, então a gente classifica sífilis primária, que é aquela que é restrita ao órgão sexual, é um caroço chamado cancro duro. Depois de alguns meses ou anos, ela evolui para sífilis secundária, que já são manchas e feridas na pele. E se não tiver o acompanhamento, ela vai evoluir para o sífilis terciário, que vai acometer órgãos, podendo causar sífilis no cérebro, que a gente chama de neurosífilis. E essa com grande probabilidade de levar ao óbito. E a gente precisa, para finalizar essa conversa importante, praticamente na entrada do carnaval, chamar a atenção da população de que essas doenças que aí estão, elas não vão afetar só nos sintomas delas. Elas podem afetar no rim, como você falou, numa cegueira, né? Elas podem afetar em situações de você não poder ter um filho até, Sim. né? Ou essa criança nascer com alguns problemas que você provavelmente não queira que ela nasça e muitas outras situações até chegar a óbito. Com certeza. Então, são riscos que a população esclarecida, né, não deve se submeter. Então, nesse período de carnaval, é um período onde as pessoas estão mais alegres, né? Estão mais interativas, a gente passa a conversar mais com as pessoas, a conhecer pessoas novas, a estabelecer novos vínculos, né? Mas toda essa felicidade, todo esse prazer não pode estar desatrelado da proteção. Então, a prevenção é fundamental, muito cuidado com o exagero da bebida, porque a bebida tira a capacidade da pessoa se proteger. Veja aí, por exemplo, fazendo uma analogia, se nós pegarmos a quantidade de pessoas que são acidentadas aqui em Teresina, por exemplo, de moto, nós vamos ver que mais de 70% delas tinham alguma relação com bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica tira a sua capacidade de discernimento, de entender as coisas, de se proteger. Então, não exagerar na bebida, usar o preservativo, ter cuidado com a alimentação, tomar muito líquido e repousar e descansar bem após as noites de festividade. Isso, se for analisar bem direitinho, a imprudência leva à irresponsabilidade. E a irresponsabilidade lhe leva a fazer coisas que provavelmente você não esteja nem aí. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm que ter consciência que no carnaval não tem como você fazer os exames para saber o que o outro tem, e nem ele vai apresentar uma carteirinha para você ali. E veja quantos e quantos casos aparecem de vez em quando na mídia em que uma pessoa vultosa, ou seja, bem conhecida mundialmente, se envolveu numa situação extremamente desagradável porque estava sob os efeitos da bebida alcoólica ou de outra droga, né? Literalmente acabou com a vida da pessoa, ou seja, não era ela que estava ali, mas sim o reflexo do efeito da droga. Muito bom. E lembrar, só para encerrar mesmo, que a gente já está com o nosso tempo corrido, relacionado aos exames. Pronto, passou o carnaval ou até mesmo agora, antes do carnaval, eu estou a fim de fazer uns exames para saber se está tudo bem comigo relacionado a essas doenças sexualmente transmissíveis. Existe só o exame de sangue? Como é que funciona? Bem, vai depender muito dos riscos aos quais a pessoa se submeteu. Sim. Tá? Se ela teve situações de risco, ela deve procurar o seu médico lá no postinho ou um médico infectologista para que ele solicite os exames de acordo com aquelas situações às quais ele submeteu. Mas ele pode fazer de rotina, sim, para independentemente saber se tem do carnaval, né?
saber se tem uma doença, como você falou, algumas são silenciosas, Sim. eu tenho e não apresento sintomas, então ele pode fazer exames chamados testes rápidos, que é aquele que a gente fura o dedinho e o resultado sai ali em torno de 10 a 15 minutos, né? E um outro exame chamado VDRL, que é específico para a sífilis. Mas o profissional médico vai orientar bem essas pessoas, só procurar o serviço de saúde, que eles estão disponíveis gratuitamente. Muito bom. Carnaval bem esclarecido, grandes informações por parte de vocês. Quer dizer, a população tem que ter consciência. Não adianta, né, Luciano? Claro, tem que se conscientizar, tem que fazer sua parte, né? A gente vê o caso da dengue, por exemplo. Se a população não deixar a água parada, se a população não ajudar os serviços de saúde do Estado, município e do governo federal, não tem como melhorar, tá? Então, a ação tem que ser conjunta, tem que ser da comunidade, da população, sempre num sentido de prevenção. E, logicamente, no caso, nós estamos falando aqui do carnaval, que essa medida seja especialmente individual. Porque se eu me protejo, eu estou tranquilo. Verdade. Se você se protege, com certeza você está protegendo o outro. Luciano, muito obrigada. Bom feriado para você. Sou extremamente feliz toda vez que te trago para o programa, porque eu acho que a gente só soma para a sociedade. Só não aproveita essas dicas quem não quer. Eu que agradeço o convite, né? E estou sempre à disposição aqui para ajudar todos que lhe acompanham, seus telespectadores aí assíduos, né? Eu sou um deles, então estou sempre disponível e convidando, estarei aqui.